Ora, boa tarde, vamos fazer o nosso direto sobre o Espiritismo, as ordens dos Espíritos, os Espíritos puros. Os Espíritos puros não têm nenhuma influência da matéria, com absoluta superioridade intelectual e moral sobre os Espíritos de outras ordens. São da primeira classe, já que se despojaram de todas as impurezas da matéria, não têm mais provas ou expiações a sofrer, não estão mais sujeitos à reencarnação em matéria corpórea, estão ao lado de Deus, sendo seus mensageiros e ministros, contribuem para a harmonia universal, são frequentemente chamados de anjos, arcanjos ou serafins. Os espíritos puros, bons, têm predomínio do espírito sobre a matéria, embora ainda não completamente desvinculados do material. Conservam, de acordo com a sua classe, traços de existência corpórea, quer por linguagem, hábitos ou manias. Têm o desejo do bem, suscitam bons pensamentos, desviam o homem dos caminhos do mal, protegem e neutralizam da influência dos espíritos imperfeitos, possuem bondade e sabedoria e, quando encarnados, são bons e benevolentes com os seus semelhantes, não sendo atingidos pelo ódio, orgulho ou inveja. Fazem o bem pelo bem. Podem dividir-se em 4 classes principais. Segunda classe, espíritos superiores têm a ciência, a sabedoria e a bondade, transmitem a benevolência, boa fé e verdade, justas noções sobre o mundo incorpóreo, quando encarnados, cumprem uma missão de progresso. Terceira classe, espíritos prudentes, embora não possuam conhecimentos ilimitados, têm uma capacidade intelectual que permite o seu julgamento sobre os homens e sobre as coisas. Caracterizam-se pelas qualidades morais mais elevadas. Quarta classe, espíritos sábios. São caracterizados pela amplitude de conhecimentos, preocupando-se mais com as questões científicas para as quais têm mais aptidão. Quinta classe, espíritos benévolos, apesar de saber ilimitado por seu progresso, ter-se realizado mais no sentido moral do que intelectual, têm como qualidade principal a bondade. Gostam de prestar serviço ao homem e de protegê-lo. Espíritos imperfeitos. Os espíritos imperfeitos têm a predominância do material sobre as coisas do espírito, têm a propensão para o mal, são atingidos por todas as paixões da vida corpórea, como a inveja, orgulho, ignorância e egoísmo. Seus conhecimentos sobre o mundo incorpóreo são ilimitados, conservam a lembrança das percepções dos sofrimentos da vida corpórea. Nem todos são essencialmente maus. Uns fazem o bem ou o mal, muitos são mais levianos, isto é, tudo revela a sua inferioridade. Podem ser divididos em 5 classes principais. Sexta classe, espíritos batedores e perturbadores, não formam uma classe diferente quanto às suas qualidades em relação a outras classes da terceira ordem. Suas manifestações são frequentemente feitas com efeitos físicos como golpes, movimentos, deslocamentos anormais de corpos sólidos, etc. Apesar de todos os espíritos poderem produzir este tipo de fenómenos, os espíritos subalternos são agentes principais das intempéries dos elementos do planeta, tanto pela ação sobre o ar, a água, o fogo ou corpos sólidos. Sétima classe, espíritos neutros, não são suficientemente bons para fazerem o bem nem o mal, tão pouco maus para fazerem o mal, não se levam sob a condição de vulgar da humanidade, tanto moral como pela inteligência. Oitava classe, espíritos pseudo-sábios, tendo conhecimentos muito amplos, julgam saber mais que realmente dominam. Apesar de uma linguagem séria, são frequentemente ligados a ideias e aos preconceitos da vida terrena. Nona classe, espíritos levianos, são levianos, malignos, ignorantes, inconsequentes, gostam de causar pequenas contrariedades, intrigas e indução de erro. São vulgarmente chamados doentes ou gnomos. Décima classe, espíritos impuros, caracterizam-se pela inferioridade moral e intelectual, são inclinados para o mal, o seu principal objetivo, são comumente chamados demónios, géneros do mal ou espíritos ritos do mal. O progresso do espírito. Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, ou seja, sem conhecimentos, e deu a cada um deles uma missão para adquirirem conhecimento e progressivamente aproximarem-se da perfeição. Deus concede também o livre-arbítrio para que os espíritos possam tomar a direção que quiserem, trilhando o caminho do bem, chegará mais ou menos rapidamente à perfeição, ou o caminho do mal, que trará um trajeto longo e tortuoso para finalmente o sentar ao lado do Pai. Todos os espíritos serão perfeitos, não importando o caminho, as provas e concluir, passando progressivamente de uma ordem para outra, até se tornar um espírito puro. As provas que o espírito é obrigado a concluir são cumpridas durante a existência corpórea, através da encarnação dos espíritos no corpo material, que dá forma à expiação para os espíritos imperfeitos e dá forma de uma missão para os espíritos bons, que se alcança a perfeição.
ficamos por aqui.